Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal, congregando aqui oportunas páginas de esclarecimento espiritual. Hoje, dia 5 de maio de 2024, bem-vindo a mais um episódio do nosso ABC da Ciência Espírita. Como sempre fazemos, abrimos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo nosso amigo maior, Emmanuel. A lição é número 88, Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Olha quão bela é esta lição, quão cheia de profundo ensinamento. Emmanuel diz aqui que está claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. É um chamamento, né? Por quê? Porque, na verdade, eis que chegada a hora, nós que recebemos a palavra edificante e reveladora do Espiritismo, somos aqui já portadores de devida experiência no campo das verdades universais. E é com esse material que não podemos ficar invigilante às verdadeiras desigualdades no nosso plano e, sobretudo, aquelas armadilhas, sobretudo das situações que nos empurram para certos abismos intelectuais, tocando ou ferindo os nossos orgulhos, na medida em que
muitas das vezes somos compelidos a nos confrontar com as ideias religiosas que permeiam as diversas denominações religiosas na crosta terrestre, mas que porventura nos impulsionam a retermos em nossos corações a verdadeira palavra de Jesus Cristo, que é revelar a vida espiritual. E a vida espiritual se manifesta, sobretudo, sobre uma corrente de amor deflagrada por uma consciência universal. Então, sobretudo, precisamos ser caridosos e ouvir com atenção, sem pretendermos transformarmos pelas palavras, mas sim pelos nossos sentimentos, pela nossa alegria fraterna em debater de forma conciliatória, sem pretendermos arrancar as verdades que cada um cultiva, mas sermos celeiros vivos de amparo, consolação e sim de exemplificação. As nossas ações falarão mais alto do que as nossas palavras. Mas não devemos nos furtar a penetrarmos cada vez mais nesses mistérios que foram desrevelados, porque Jesus revelou, foi o primeiro a revelar, amparado aí por seus diversos missionários que trouxeram sua palavra para preparar a humanidade, mas ele revelou a soberania de uma vida espiritual. E o Espiritismo veio consolidar os mecanismos dos fenômenos à luz de uma fé raciocinada. Então, meu irmão, minha irmã, ampare-te nessas verdades espirituais cada vez mais, para que tu possas, dentro das tuas possibilidades, ter aquelas ações de consolações e de amparo que muitos necessitam e baterão às nossas portas. Não se esquecendo de ti mesmo bater a porta da tua própria consciência. E na medida do possível, querido irmão, querida irmã, quero exortar que tu possas convidar irmãos e irmãs para assistir esse canal. Tenha um ótimo dia, hoje e sempre. E hoje iniciamos nosso episódio número 62 sobre o capítulo 17, que chamamos carinhosamente de Doutrinação Amor e Ação Maléfica Inconsciente. O livro que nós estudamos é o Missionário da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, publicada pela Federação Espírita do Brasil em 1943. O título original do capítulo é Doutrinação. É um capítulo que fala sobre a intercessão a um clérigo da crosta que se encontrava desencarnado e imantado a grupo das sombras. É muito interessante que André Luiz sempre estabelece essa carinhosa denominação de crosta. Por quê? Porque nós sabemos que nossa coluna espiritual mantém-se o quê? Na Terra, mas uma situação um pouco mais elevada aqui da encarnação da crosta, tá vendo? Não é verdade? Então, vamos fazer um pequeno resumo, né? Então, nós chamamos esse capítulo de Doutrinação Amor contra uma ação maléfica inconsciente. É um capítulo que trata da intercessão espiritual a um espírito preso ao Vale das Sombras. E que espírito era esse? Tratava-se de Marinho, que fora um padre aqui na Terra. E encontrava-se ligado à falange maligna de sacerdotes que ainda congregavam em uma igreja das sombras. Olha só. Nesse capítulo é trazido o conceito de ação maléfica inconsciente. Olha que interessante.
e Marinho é trazido àquele mesmo centro em que Alexandre era dirigente espiritual, tendo sido incorporado em Otávia para a sua devida doutrinação. E como nós vimos, né, o capítulo, né, de 16, né, que tratou todo ele sobre incorporação, nessa mesma média Otávia. E vimos ali os mecanismos, né, espirituais necessários para a incorporação, lá no episódio passado. Então, nós carinhosamente chamamos esse capítulo de doutrinação amor. Ele trata, portanto, de um resgate espiritual a um padre no Vale das Sombras. Então, vejam bem, aquele que tinha aí postulados evangélicos. Mas é muito importante essa diferença em que o Espiritismo traz. Ou seja, a diferença de reter postulados evangélicos, que todos nós somos aí cheios desses postulados evangélicos, mas a diferença entre então ter esses postulados e fazermos a transformação consciencial em nós mesmos, que é a grande diferença que o Espiritismo traz. E, naturalmente, né, mostra aí a doutrinação com o uso da incorporação, na medida em que no capítulo anterior, né, no capítulo 16, André Luiz nos mostrou todo o mecanismo necessário para a devida incorporação. E nesse capítulo ele não vai se debruçar sobre incorporação, porque já foi explicado como é que é o processo da incorporação no episódio anterior. Vocês podem ver lá no episódio 61. Mas é interessante como eles fazem uso de matéria plástica, né, de nós encarnados, para a criação de ideias forma para o trabalho de doutrinação. É muito interessante esse aspecto científico. E aí, quem fora Marinho e por que de sua falência moral? Então nos explica Alexandre lá na página 262. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário. Violentando-lhe o ideal, indiretamente colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências. Para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal. Impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com vaidade excessiva. Alexandre tem aí, né, uma capacidade, né, de sintetizar todo um quadro, mas muito interessante que, como tem a ver a lição que nós abrimos, né, do caminho, verdade e vida, né, que é ver lá com Jesus, onde Emmanuel vem falar sobre a questão de que Jesus buscou levar, né, aquela sua hora, né, de pensamento, alguns discípulos para que velasse com ele, mas eles dormiram. Então, naquele momento, né, Jesus estava confiando tarefa de uma importância fundamental e esperava que eles não fossem inexperiência naquele trato. Olha só que lição que Jesus nos trouxe, né? Ou seja, nos momentos mais necessários da nossa transformação moral, nós podemos falir, como foi o caso desse querido irmão aqui, Marinho, né? Que fora sacerdote, mas que ele vinha à Terra para desempenhar um outro tipo de tarefa. E o que aconteceu? A sua mãe, vendo nele ali uma capacidade, foi tocada. Ela então se
prevaleceu o seu papel de genitora para obrigar que ele aceitasse o quê? Uma outra situação, que foi entrar numa ação apostólica, e acabou violentando o que? A própria história, o próprio patrimônio individual psíquico do filho. Então, a mãe, que já se encontrava no plano espiritual e foi sua intercessora para buscar esse amparo, ela tinha aqui, na explicação de Alexandre, portanto, uma influência indireta nessa queda do filho. E aí, como diz Alexandre em resumo, a genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Então, meus queridos irmãos, tu que estuda aí Espiritismo, embora muitas vezes nós não sejamos aí, né? Nem todos nós pregadores, mas que possamos orar por esses irmãos que são pregadores aí, mormente aí estão aí nas nossas redes sociais, nos esclarecendo sobre determinados pontos, para que eles não falhem, na sementeira do orgulho, porque é muito fácil cairmos nessa tentação do orgulho. E nós que estamos aí buscando, né, buscando aí maiores esclarecimentos, não caiamos também na imprevidência de nos querermos tornarmos aí doutrinadores de irmãos e irmãs, que por vezes venham a nós debater sobre a ciência da espiritualidade, mas que não tiveram ainda suas portas devidamente preparadas para isso. Então não podemos arrancar uma verdade que foi cultivada dentro das pessoas e nem levarmos a um caminho que elas não estão preparadas ainda, mas através da nossa carinhosa conversação, pois que doutrinação é tarefa para um trabalho espiritual. Então o capítulo ele vem distinguir, muito importante, essa diferença entre conversação e doutrinação. Conversação, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, atentam bem. Ela é necessária para aquela relação fraterna de troca de ideias, em que possamos nós, na qualidade de espíritas, conversarmos sobre a nossa doutrina, esclarecendo pontos, sem nos impormos aquela situação de debate que possa, na realidade, ferir verdades que o outro tenha construído dentro de si, meus queridos irmãos, deixando a doutrinação para um trabalho sério dentro das escolas espíritas ou nos ambientes de culto, onde, embevecidos ali por aquela plateia, por aquele ambiente, cada um, dentro da sua possibilidade, terá a sua oportunidade de se autorreprogramar os seus conhecimentos, desacorrentando aquelas ideias, formas que uma religiosidade trouxe a elas e que pode ser tão danosa, pois aprisiona o que? Num castelo de orgulho, como foi o caso aqui de Marinho. E aí, o que aconteceu, né? Alexandre, junto com André Luiz, foram buscar, então, após, né, ali, essa conversação com a mãe de Marinho, e eles trouxeram com eles um irmão que também fora padre aqui na Terra, para ajudar a falar com o Marinho, né? Esse irmão chamava-se Necésio. E aí Alexandre, explicando sobre, né, aquele ambiente em que André Luiz ele se defrontou, né, quando foram lá buscar, né, Marinho,
Então Alexandre explicou para André Luiz. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera inferior de nossas próprias almas. Daí, portanto, irmãos e irmãs, não tenhamos aquela posição de doutrinadoras. Por quê? Porque isso pode ferir a expressão de atenção dos nossos irmãos. Entendeu? E aí, assim, nós, ao invés de ajudarmos com uma conversação fraterna, atrapalhamos aquela oportunidade de semente. E qual era o quadro, né, do ambiente psico-espiritual daqueles que estavam lá presentes? Aí André Luiz fala, né? Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha a minha disciplina emotiva, enchia seu templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Portanto, aí é o ponto que devemos sempre considerar, que é o ponto da autotransformação, da autoconsciência, que Joana de Ângeles sempre nos traz. E quem eram os dirigentes da igreja? André Luiz fala ali, ele retrata esse dirigente. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Portanto, meus irmãos, não é sobre o evangelismo que vamos conquistar alguém, né? Mas sim por aquela conversa fraterna, aquela troca fraterna, e que a semente possa ali aflorar no irmão, numa irmã, para que ele possa ter o seu próprio autodespertar, para que nós não caímos aí justamente como evangelizadores, não é isso? Apenas patrimoniais, assim, de palavras, ou seja, nos portando aqui como aqueles que têm aí o poder do conhecimento e tenhamos aí aquela ascendência orgulhosa de poder dirigir uma verdade aqui. Essa verdade tenha que vir de uma transformação mental. Esse é que é o mais importante que o Espiritismo traz. E Alexandre explica, então, a condição do parasitismo psíquico. A maioria daqui, esclareceu o instrutor, é constituída das entidades desencarnadas em situação de parasitismo, ou seja, a assembleia que ele assistia, aquelas pregações. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúne e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem em grande número. Não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Lá Alexandre explicando lá na página, no capítulo 17, na página 265. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vimos aí, né,
como que, na realidade, né, essas pessoas, muitos são levados a uma verdadeira condição aí de sofrimento e não são tocadas no coração. Então, o papel do espírita não é vencer pelas palavras, pelo domínio, seja da ciência espírita, do evangelismo presente na Bíblia, que nós estudamos também, no conjunto das informações trazidas pelo Espiritismo, mas que sejamos consoladores através de uma escuta com empatia, sem debate maior, para aquele irmão que ainda se encontra num quadro ali, né, digamos assim, de domesticação psíquica, possa ele aí, pouco a pouco, reconhecer o seu potencial psíquico na sua transformação espiritual e possa ter ali conjugado com ele uma conjugação que nós já tratamos aqui em capítulo anterior, uma verdadeira conjugação mediúnica, em que aquele irmão passará a ter ali grande felicidade em tratar, debater assuntos espirituais, mesmo sendo de uma religião diferente, mas pelo cunho de encontrar ali amparo fraterno das palavras, enquanto que é o monte dessa oração que Jesus nos fala, um monte que nós podemos ter, é justamente esse monte da fraternidade, meus queridos irmãos. Tenhamos o estudo, sim, para que nos possibilite alcançar e diferenciar as nossas ações daquelas inverdades infrutíferas das outras denominações, mas que possamos estarmos nesse monte da fraternidade, para que sejamos ali obreiros vigilantes com Jesus. Tenham um ótimo dia e no próximo domingo finalizaremos mais esse nosso episódio sobre o capítulo de doutrinação. E aí, estabelecendo aí essa diferença, queridos irmãos, entre conversação fraterna, que tu deves manter, e a doutrinação. A doutrinação deve estar circunscrita aos trabalhos dentro de uma casa espírita. Deus te ilumine hoje e sempre. Tenha um ótimo domingo para tu e tua família e uma ótima semana. Que assim seja.